as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, passaram a ser mais do que nunca as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos e discípulas de Cristo, conforme a Gaudium et Spes 1, nossa companheira de caminhada nesse diálogo de hoje. Tudo o que é verdadeiramente humano ressoa no coração dos discípulos, no coração da igreja. Com isso, duas constatações que precisamos fazer. A primeira é que a igreja reencontra seu caminho de ação ao reencontrar-se com a humanidade atual. Afinal, a nossa comunidade eclesial é constituída por seres humanos e suas preocupações são também as preocupações da igreja. E a segunda? A segunda é que a igreja se vê como discípula de Cristo e, tal como ele, enviada em primeiro lugar aos últimos do mundo, os pobres e todos aqueles que sofrem. Estes são, por assim dizer, os destinatários primeiros da mensagem da ação da igreja. Desnecessário dizer o quanto a Gaudium et Spes influenciou a mudança de perspectiva da igreja do concílio até hoje. E essa influência se percebe no plano pastoral, mas também no plano teológico. Muito do que temos na riqueza da reflexão teológica de hoje se deve à Gaudium et Spes e sua proposta de reencontrar o mundo contemporâneo, não para dominá-lo, mas para anunciar-lhe a boa nova de Jesus Cristo, evangelizando. O Vaticano II usa como referencial o patrimônio teológico da Igreja, acumulado ao longo dos séculos. A sua base teológica permanece a tradicional, afirmando o concílio. Então, sua fidelidade à tradição secular da Igreja. E essa fidelidade à tradição não impede uma atualização da fé da Igreja, que encontra então o mundo contemporâneo, que encontra os seus problemas. A palavra que a Igreja tem a dizer à humanidade deve, em primeiro lugar, ser de fidelidade a Jesus Cristo. O anúncio de Jesus que a igreja tem a missão de levar. Então, ela não pode criar uma mensagem nova, não pode simplesmente anunciar a si mesma, não pode adequar-se ao hoje traindo a palavra de Deus encarnada na pessoa de Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, e a Jesus e a seu projeto de reino de Deus que a igreja deve fidelidade, anunciando este como o caminho da salvação para a humanidade. No entanto, é um mundo dinâmico. O mundo é dinâmico e a própria Gaudium et Spes o afirma. As situações são novas e não foram vividas antes pela humanidade. Anunciando sua mensagem, a Igreja não repete simplesmente fórmulas antigas como se fossem fórmulas mágicas, cuja repetição asseguraria o seu efeito. É preciso proporcionar o encontro da afirmação tradicional da fé cristã com os fatos, acontecimentos e situações que são das pessoas humanas de hoje, para que a afirmação de fé possa ter sentido e para que a mensagem pregada pela Igreja possa ser significante na atualidade. Guardando fidelidade à fé, a Igreja precisa encontrar-se com essas questões, como nos diz o Papa Paulo VI, iluminá-la, sustentá-la e consolá-la. Deus está presente no mundo não como força dominadora, mas como presença de amor que quer propor à pessoa humana um relacionamento de amor salvífico. Então, na profissão de fé num Deus que age assim, a Igreja também quer fazer-se presente no mundo, não para dominá-lo, mas para evangelizá-lo. Dois fundamentos teológicos essenciais para compreender a Gaudium et Spes. Deus, que é Salvador e age na história humana para realizá-la. E a Igreja não tem um fim em si mesma, mas é enviada ao mundo como servidora, tal qual seu mestre, em vista do estabelecimento do reino de Deus. Fique em paz, porque você fica com a paz de Deus. Tchau para você.